Fala, povo! Estamos começando mais um programa Impacto, diretamente dos estúdios da Cristo Vive São Paulo, nosso refúgio. E nós estamos aqui hoje juntos, vamos até o final, vamos fritar dentro da palavra de Deus, porque o programa Impacto nasceu para isso, para impactar a sua vida. E nós estamos dentro do pacto da nova aliança, da graça de Deus, a sã doutrina. Então pega a sua espada aí, a sua Bíblia, para que a gente possa conferir as coisas espirituais. E no programa de hoje nós vamos entender como é que nós vivemos por fé. Quando a Bíblia diz, o justo viverá por fé, ou seja, nós não vivemos mais de obras da lei, nós não vivemos mais de rituais mortos, nós não vivemos mais nas coisas passadas, porque Jesus falou, as coisas velhas já passaram, isso que tudo se fez novo. O que se fez novo? Jesus Cristo trouxe a nova aliança, a nova e a eterna aliança, então nós vivemos agora por fé. E eu quero iniciar dizendo que você pode acompanhar o nosso programa, o Impacto, por várias plataformas. Nós estamos falando agora pela TV Milagro Brasil, através de satélites para o mundo todo. Nós estamos falando também através do nosso canal no YouTube, Cristo Vive SP. Se você está pelo YouTube, essa é a hora de você compartilhar, de você dar o like, de você, enfim, se inscrever no nosso canal, faça aí, seja um missionário digital, impulsione isso para o maior número de pessoas. E também estamos falando através de áudio nas plataformas agregadoras de podcast. Agora você pode ouvir o Impacto também através de áudio, na sua academia, no transporte, enfim, onde você estiver fazendo exercício, você pode também escutar e ir edificando o seu espírito através do programa Impacto. Eu quero começar lendo já com você, nós vamos começar indo para a Bíblia. Eu quero que você leia comigo o que diz em Hebreus 11, 1 a 3. Se nós vamos falar de fé, nós precisamos saber qual é a definição de fé, o que é a fé. E ela diz assim a palavra, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Olha só, não é você esperar algo, é você ter certeza do que você espera. Porque você fala, não, estou esperando, essa é a minha fé. Não, isso não é fé. Fé é você ter certeza, eu espero algo aqui. A fé é eu ter certeza nesse processo daquilo que eu estou esperando. É isso, as coisas que se esperam. A convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Isso aqui é muito profundo quando a gente entende que existe um mundo invisível, mas que é real, porque diz que o visível, o que nós vemos, passou a existir das coisas que não aparecem. Então a fé, ela opera em nossas vidas por meio da graça de Deus. Eu quero começar já fazendo essa afirmação. Não existe outra forma, não tem outro método, não tem outro caminho. A fé, ela só é vivida, ela só é expressa, ela só é operosa através da graça de Deus. E a graça de Deus é aquilo que Paulo revela nas suas cartas. Então viver por fé não é um esforço mental, como dizem hoje. Viver por fé não é um esforço físico. Viver por fé não é força do pensamento. Fé não é força do pensamento. Viver por fé é você confiar totalmente no amparo de Deus. Sabe, é você se entregar totalmente aos cuidados do Senhor. É você se lançar, como eu tenho dito, de forma, entre aspas, cegas nas mãos do Senhor. Sabe, é com essa confiança que nós somos impulsionados por Deus a vencer qualquer dificuldade. Então, quando nós entendemos o que aconteceu nas dispensações, o que era a lei, o que é a graça, nós entendemos que agora só existe uma forma de nós vivermos. Como eu disse, não existe outra forma, só existe a fé. Então essa é a única forma de nós vivermos, porque o justo vive por fé. Primeira coisa que eu quero que você anote aí, se você está anotando, na fé não existe dúvida. Anota essa afirmação, você está no YouTube, escreve aí, na fé não existe dúvida. Eu quero que você veja, mais uma vez, Hebreus 11:1, que diz assim, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Se a fé é a certeza, quer dizer que nós não temos dúvida. Eu não posso ter fé e dúvida ao mesmo tempo. Ou eu estou tendo dúvida, ou eu estou tendo fé. Não tem como eu estar nesses dois lugares ao mesmo tempo. Então a fé é a certeza das coisas que se esperam. A convicção de fatos que não se veem. Então a fé é a certeza das promessas de Deus. A fé me torna consciente do mundo espiritual. E foi pela fé que o visível passou a existir das coisas que não aparecem. Então a fé vai trazer para nós uma consciência, uma certeza do mundo espiritual, do mundo que é real, mas que não é visto por olhos humanos. Quando a gente começa a entender o que é viver por fé, é algo muito mais profundo do que o pessoal diz hoje em dia. Hoje as pessoas falam, não, você tem que ficar pensando, a força do pensamento, você vai atrair isso. Isso não é fé. Fé é certeza do que você espera. Fé é algo espiritual. A fé é um dom de Deus. Paulo diz, pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, então não é algo humano. Isso é um dom de Deus. Segunda coisa que você pode anotar aí. Para chegar ao trono da graça de Deus é preciso fé. Não tem outra forma. Como é que eu chego até o trono? Somente por fé. E eu vou mostrar o respaldo para você. Está lá em Hebreus 10, 19 em diante, que fala, tendo, pois, irmãos, intrepidez. Então, olha só, quando a gente está falando de fé, tem que ser intrépido. O que é isso? Confiança, ousadia. Intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. A carne era o véu de Cristo, o véu era a carne de Cristo.
e o véu foi rasgado de alto a baixo, e nós agora com intrepidez podemos entrar no Santo dos Santos. No verso 21 ele diz, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Você lembra que na antiga aliança só o sumo sacerdote podia entrar, só os levitas podiam estar ali fazendo os ornamentos. Hoje não, hoje o véu foi rasgado, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Verso 22, aproximemo-nos com sincero coração e plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e levado ao corpo com água pura. Guardemos firme, olha só, tem que ter firmeza. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Então, plena certeza de fé é você estar totalmente tomado pela fé. É você estar, totalmente cego nessa fé. É você acreditar e confiar em Deus com todas as suas forças. É isso, ó. Guardemos firme a confissão da esperança. Então, tem uma confissão firme. Você confessa de forma firme. Eu não posso confessar hoje eu creio, amanhã eu não creio. Hoje eu acredito, amanhã eu duvido. Não, isso não é viver por graça, isso não é viver a nova aliança. Então é você guardar uma firme confissão de esperança, e ele fala sem vacilar. Então não pode ter um vacilo, não pode ter uma confissão errada, pois quem fez a promessa é fiel. Terceira coisa que eu quero que você anote hoje, a fé age segundo as promessas, de acordo com a palavra de Deus. Então a fé ela vai agir de acordo com as promessas e debaixo da palavra de Deus. Tem que estar em acordo com a palavra de Deus. Vamos ler mais, Hebreus 6, 13 em diante. Pois, quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Olha que coisa forte. Dizendo, certamente te abençoarei e multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, olha só, então tem que ter uma espera com paciência. O problema é que a pessoa não vê uma coisa acontecendo e já lança fora a paciência. Depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Então, a perseverança na fé, ela nos leva a atingir uma promessa. Quando eu persevero na minha fé, isso está me levando a atingir uma promessa. Faz com que eu viva a promessa. Abraão esperou com paciência. Quando você persevera na fé, você vai atingir a promessa. Então, para pensar quanto tempo que Abraão esperou. 25 anos. 25 anos e você aí já está querendo desistir. Deus falou para você algo mês passado, você já está, não acontece, não vai dar. Imaginar 25 anos esperando algo acontecer. Quantas vezes passou ali pela mente dele desistir, não dá. Mas ele foi firme ali, ele esperou com paciência. Então você tem que ter paciência. Quarta coisa que você tem que anotar no vídeo de hoje, no programa de hoje. A fé produz um bom testemunho. E eu falei um pouco no programa passado, agora eu vou entrar nessa questão. Tem que dar um bom testemunho. Então se eu sou um justo, se o justo vive por fé, se eu sou um eleito, e a Bíblia fala que a fé é dos eleitos, olha, eu tenho que dar um bom fruto. Jesus disse, pelos frutos você conhece a árvore. Olha o que está lá em Hebreus 11, 2. Pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Então a fé, ela gera testemunho. Os antigos tiveram um bom testemunho através da fé. Então nós também temos um bom testemunho diante de Deus, devemos ter um testemunho sempre diante de Deus, porque nós fomos e somos justificados mediante a fé. Nós temos que ter um testemunho diante dos homens de uma vida transformada. Eu não posso dizer que eu sou crente, eu não posso dizer que eu fui regenerado, eu não posso dizer que eu conheci Jesus, eu não posso dizer que eu recebi Jesus como meu Senhor e Salvador e agora o meu testemunho é um testemunho ruim. Isso não faz sentido algum. Aquele que de fato foi regenerado, aquele que é tornado uma nova criatura e que as coisas velhas se passam e tudo se faz novo, agora os testemunhos têm que ser testemunhos bons. Então a fé produz um bom testemunho. Se diz que pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho, nós também. A Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Então o Deus que produziu fé no passado é o Deus que produz fé hoje. Então nosso testemunho também tem que ser bom. Então hoje nós vemos o quê? Um testemunho fake. Pessoas que forjam testemunhos, as pessoas que inventam, as pessoas que postam, as pessoas que dão um falso testemunho, que inventam um testemunho. O que realmente vai mostrar a obra de Deus na vida de alguém são os frutos. Hoje existe um fenômeno muito atípico que não existia no passado, mas que hoje existe na geração atual, que são os evangélicos não praticantes, os crentes não praticantes. São os desigrejados. Eles têm os princípios, mas eles não vivem, eles não congregam, eles não dizimam, eles não vão nas igrejas, enfim, eles vivem desigrejados. E eles querem dar bons testemunhos. Como é que eu vou dizer que eu sou igreja se eu não congrego? Como é que eu vou dizer que eu sou corpo se eu não estou junto? Que corpo é esse que é dilacerado? Que está aí, sabe, estourado, cada membro em um canto? Não, a igreja ela está junto, é um corpo, Jesus é o cabeça, ele está no corpo e a igreja está junto. Então, não faz sentido hoje um crente falar que é crente se ele não está dando um bom testemunho. Então, para você ver se uma pessoa de fato ela teve um encontro com Jesus, o que você tem que olhar? Os frutos. E os frutos é o quê? É o testemunho. Por isso que eu falei para você anotar. Anota aí. A fé produz um bom testemunho. Quinta coisa que você pode anotar no vídeo de hoje. A fé nos dá a percepção dos desígnios de Deus. A fé vai fazer com que a gente entenda. A fé vai fazer com que a gente perceba quais são os desígnios de Deus para as nossas vidas.
quais são os desígnios de Deus para a nossa família, muitas vezes, para a nossa comunidade, para a nossa igreja, para a nossa vida espiritual. A fé vai fazer isso, com que você perceba. E eu quero ler o que diz em Hebreus 11:3. A gente sabe que Hebreus traz toda ali a galeria de heróis, fala sobre fé. Então, o verso 3, assim, pela fé entendemos que o universo foi formado, olha só, a fé, ela dá a percepção dos desígnios de Deus. Pela fé, nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível vê existir das coisas que não aparecem. Então, a fé, o que a gente pode entender? Para ficar claro, para quem está ouvindo isso, entendendo pela primeira vez, a fé são os óculos de Deus para que a gente consiga enxergar as coisas sobrenaturais, mediante, logicamente, a palavra de Deus. Quando eu estou na fé, quando eu desenvolvo a fé, quando, sabe, eu exercito a minha fé, o dom que Deus colocou em mim, eu passo a colocar essas lentes e eu passo a enxergar coisas que existem somente no mundo invisível, que diz que do visível passou a existir as coisas do mundo que não aparecem. Então, a fé, ela faz com que a gente decifre, com que a gente, sabe, tenha clareza dos desígnios de Deus. Agora eu quero falar de exemplos de heróis da fé. Para a gente entender mais sobre eles, a gente vai ter que ler um pouquinho. Tá lá em Hebreus 11, 32 ao 34, que diz assim: e que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé, todos eles viveram pela fé, por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam boca de leões. Verso 34, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Então, por meio da fé, eles subjugaram reinos, da fraqueza tiraram força, praticaram a justiça e obtiveram promessas. E nós, para pensar, será que nós também podemos fazer essas mesmas coisas? Algumas pessoas têm um pensamento errado e elas dizem assim: não, a pessoa que está sobre o altar, muitas vezes um pastor, tem mais fé que eu. Não tem. A diferença é que ele exercita talvez melhor a fé, porque Deus diz que a medida de fé foi repartida de forma igual para todos. Deus repartiu a mesma medida de fé para todos os seus filhos. A fé é como se fosse um músculo, então se eu exercito ela vai estar forte, ela vai estar ativa. Se eu não exercito, mas eu tenho a fé, porque a fé é dom de Deus, não vem de algo humano. Nós recebemos isso por graça. Você tem a fé necessária para você fazer grandes coisas. A fé que todo esse povo tinha, você tem. Você tem agora o dom da fé, que é a fé que não é mais uma fé natural, agora é dom de Deus, tá bom? Então Deus havia ordenado para os judeus lá atrás que eles conquistassem montanhas e que eles conquistassem vales. Eu quero que você veja isso em Josué 17, 14 e 18, que fala assim: então o povo dos filhos de José disse a Josué: por que me deste por herança uma sorte apenas e um quinhão, sendo eu tão grande povo, visto que o Senhor até aqui me tem abençoado? Disse-lhe Josué: se és grande povo, sobe ao bosque e abre ali clareira na terra dos ferezeus e dos refaíns, visto que a região montanhosa de Efraim te é estreita demais. Então disseram os filhos de José: a região montanhosa não nos basta, e todos os cananeus que habitam na terra do vale têm carros de ferro, tanto os que estão em Bet-seã e suas vilas como os que estão no vale de Jezreel. Falou Josué à casa de José e Efraim e a Manassés, dizendo: tu és povo numeroso e forte, não terás uma sorte apenas, olha só isso. Porém, a região montanhosa será tua, ainda que é bosque, cortá-los-ás, e até as suas extremidades será todo teu, porque expulsarás os cananeus, ainda que pousem os carros de ferro e são fortes. Então, mesmo tendo ímpios ali, o Senhor estava dizendo: olha, isso aqui é seu. Para pensar, mesmo que você veja um lugar na sua vida que tenha ímpios, o Senhor está te dando o que é seu por direito, por herança, é seu e acabou. Não importa se alguém esteja possuindo algo, você tem que pela fé crer que isso é seu e que você tem que tomar posse disso. Como que isso é feito? Através da fé. Se o Senhor nos disse algo, nós vamos ficar com o que o Senhor nos disse. Juízes 1:19 fala assim, ó: esteve o Senhor com Judá, e este despovoou as montanhas, porém não expulsou os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. Então o que é isso? Eu tenho que fazer a minha parte pela fé. Quando você faz a sua parte através da fé, Deus faz a parte dele. Você tem que dar o passo de fé. Deus está falando, vai lá dar o passo de fé. Deus mandou ir? Vai. Deus mandou comprar? Compra. Deus mandou... Se Deus que falou, vive pela fé. Lembrando que você tem a fé dom de Deus. Quando nós não obedecemos a direção de Deus, esses carros de ferro, eles se tornam obstáculos. Você tem que obedecer a direção de Deus. Você tem que ouvir o que Deus está falando. Olha o que diz em Juízes 4:1 em diante. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois de falecer Eude. Entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, o rei de Canaã, que reinava em Azor. Sísera era o comandante do exército, o qual então habitava em
Arosete Agoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Então veja só que os carros de ferro se tornaram um obstáculo que era impossível de remover para os judeus que estavam ali com uma ideia fixa nas suas mentes. Eles criaram uma ideia nas suas mentes e estavam com aquelas ideia fixa nas mentes. A gente viu aqui Jabim, rei dos cananeus, ele tinha 300 mil homens de infantaria, ele tinha, se não me engano, 10 mil cavalos, ele tinha 3 mil carros comuns e 900 carros de ferro. Então era algo muito grande. E aí Deus levanta uma profetisa, uma juíza para livrar o povo dessa opressão toda. Eu quero que você veja Juízes 4 em diante, que diz assim: Débora profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela tendia debaixo de uma palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam ela em juízo. Mandou ela chamar Baraque, olha só, filho de Abinaão, de Quedes, de Naphtali, e disse-lhe: porventura, o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e leva a gente ao monte Tabor, e toma contigo 10 mil homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulun, e farei ir a ti para o ribeiro Quizoum e Cícera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Então aqui muda a história. Por isso que eu estou falando, a gente tem que estar olhando o que Deus está falando para nossas vidas. Então Deus levanta quem? Levanta Débora, uma profetisa, e através de uma palavra profética, através de algo que Deus fala para ela, o que? Desperta a fé de um homem, a fé de Baraque. Então talvez o que eu estou falando hoje aqui está despertando a fé em você. Assim como Débora foi usada por Deus para levantar e despertar a fé de Baraque, talvez hoje você está sendo desperto por essa fé. Por quê? Porque Baraque agora ele ia conquistar os vales. E não só os vales, mas ele vai conquistar os vales e as montanhas. Por quê? Porque Deus falou: isso já é de vocês. Então existe algo que Deus já falou que é seu. Existe algo que Deus já colocou na sua mão. E você só tem que ir para cima. Você não pode fazer como Baraque. Porque Baraque, ele escuta tudo isso, mas ele fica com medo. Olha só, Juízes 4, 8 e 10. Ele fala assim: então disse Baraque: se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, eu não irei. Olha só, ele tremeu nas bases aqui. Ela respondeu: certamente irei contigo, porém não será tua a honra da investida que empreendeste. Não vai ser você. Pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Cícera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulun e Naphtali em Quedes. E com ele subiram 10 mil homens. E Débora também subiu ali com ele. Então Baraque, ele teve medo. Ele não deu crédito a princípio àquela palavra. Deus falou através da profetisa: olha, vai ser assim, eu já te dei, isso é de vocês. Mas ele teve medo daquela palavra profética. Ele teve medo de acreditar no que Débora havia dito para ele. Ele estava ali meio que ignorando a ordem de Deus. Baraque queria ficar só nas montanhas. Aí ele falou: Débora, você vai comigo? Porque eu estou com medo. Ele não disse isso claramente, mas deu para ver ali na atitude: você vai comigo? Eu estou com medo. Então a atitude dele não rendeu a glória dele derrotar Cícera, que era o general do povo. Olha só, em Juízes 4, 12 em diante. Anunciaram a Cícera que Baraque, filho de Abinaão, tinha subido ao monte Tabor. Cícera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, de Arosete Agoim, para o ribeiro de Quizon. Então disse Débora a Baraque: dispõe-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou a Cícera nas tuas mãos. Porventura, o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10 mil homens após ele. E o Senhor derrotou, olha só quem derrotou: o Senhor derrotou a Cícera e todos os seus carros e todo o seu exército a fio da espada diante de Baraque. E Cícera saltou do carro e fugiu a pé. O cara fugiu. Mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos até Arosete Agoim. E todo o exército de Cícera caiu a fio da espada, sem escapar um só sequer. Juízes 4, 23 a 24. Assim Deus, naquele dia, humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até que os terminaram. Então quero ir para o final dizendo para você: obedeça a palavra de Deus. Se Deus falou, fica com o que Deus te falou. Obedeça a palavra de Deus, sabe? Conquiste não somente, como eu disse ali atrás, as montanhas. Conquiste também os vales. Deus tem tudo para você. Se Ele disse, como Ele disse para aquele povo: judeus, isso já é de vocês. Eu vou dar não só as montanhas, vou dar os vales também. Fique com o que Deus está falando. Fique com a palavra de Deus. Fique, sabe, esperançoso. Tenha essa fé, porque a fé é a certeza daquilo que você espera. Se Deus falou algo, é o que você está esperando. Tenha certeza disso, tenha fé nisso. Sabe, persevere nisso. Conquiste tudo aquilo que Deus tem para você. A palavra diz que nós temos no Senhor mais de 7 mil promessas. Mais de 7 mil promessas que é nosso direito. Então, assim como Baraque ali, junto com Débora, foram levantados para derrotar o exército do inimigo, Deus talvez esteja se levantando para você derrotar coisas. Qual é o inimigo que está se levantando nessa semana, na sua frente, nos seus negócios, na sua família? Eu estou aqui para dizer para você: fique nessa fé,
persevere nessa fé, porque a fé é a certeza daquilo que você espera. A fé é a convicção de fatos que você ainda não vê, mas que eles já existem no mundo espiritual. Eu vou para o fim dizendo para você, viva por fé, caminhe por fé e seja um homem, seja uma mulher que dá bom testemunho. Que os seus frutos sejam frutos abundantes, que os seus frutos sejam frutos bons, para que todos possam ver e para que todos possam dizer, como está na palavra, que foi a mão poderosa do Senhor, para que todos vejam, considerem atentamente que foi a mão poderosa do Senhor que fez todas essas coisas. Assim como o Senhor derrotou a Cícera e todo esse exército, eu creio que o Senhor tem a vitória para você. Isso é viver por fé, isso é ficar com o que o Senhor disse e não ficar com as circunstâncias. Por mais que você tenha medo, como o Baraque teve, persevere, fique firme no Senhor, porque a palavra de vitória já te foi liberada. Lembrando que você pode nos encontrar, nos acompanhando pela rede social, você pode seguir no YouTube, no Facebook, no Instagram, é só você procurar Cristo Vive SP, é o nosso ícone, procure lá o nosso nome, Cristo Vive SP. Pode navegar também no nosso site, que é cristovive.com.br. Você vai ter informação, vai conhecer a nossa história, você vai estar mais inteirado de como funciona a Cristo Vive São Paulo. E também quero dizer para você me seguir no meu Instagram particular, que é o Fê_Brant. Você vai ter o bastidor de tudo isso, a gente pode interagir, manda um direct lá, vai ser um prazer ter essa interação com você. Também temos o nosso WhatsApp do nosso ministério, para você receber conteúdo em graça. Adicione o nosso WhatsApp para que a gente também possa te conhecer de uma forma mais próxima e também mandar para você conteúdo em graça. Nosso número está aparecendo aqui na tela para que você possa fazer isso. E se você está aqui em São Paulo ou estiver aqui em São Paulo, você pode nos visitar. Nosso endereço é Rua Doutor Pascoal Imperatriz, número 123, bairro do Brooklyn, São Paulo, capital. Será um prazer ter você aqui. Nosso culto acontece, nossos cultos aos domingos, às 9 horas da manhã e às quintas-feiras, às 20 horas, são os nossos cultos regulares. Se você nos acompanha pelo YouTube, eu quero finalizar dizendo para você, compartilha essa transmissão, dá o like, se inscreve no nosso canal, manda isso para um de pessoas, porque o Impacto nasceu para isso, para que pessoas sejam libertas de vidas escravas, medíocres, e você pode ser esse missionário digital impulsionando a palavra da graça de Deus. Temos também as plataformas agregadoras de podcast, você pode ouvir os nossos podcasts através dessas plataformas, vai ser um prazer você também compartilhar isso para quem você conhece. Eu termino sempre lembrando que o amor resgata e a graça transforma. Foi um prazer participar com você, mais um programa Impacto. Eu espero você no próximo. Até lá, graça e paz a todos. Tchau!